A conquista das virtudes para uma vida realizada. Páginas de 10 a 15. Francisco Faus. As virtudes que nos faltam. Que material nos falta? No primeiro capítulo, comentamos a parábola da casa inacabada, que Jesus começa dizendo: quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Primeiro é necessário ter um projeto, saber o que se quer construir. Depois é imprescindível parar e refletir com calma, sentar-se para calcular, a fim de avaliar qual será o investimento e o material necessário. Já sabemos que usamos a imagem do material para nos referirmos às virtudes. Mas antes de estudar qualquer material, é preciso estar bem conscientes da obra a ser realizada. O material de um galpão não é o mesmo que o de uma clínica neurológica. O que pretendemos construir? Sabemos que deve ser o edifício da nossa realização humana e cristã. Perguntemo-nos: que material já tenho? Valores positivos, bons hábitos, e qual me falta? É sobre isso que vamos refletir agora. Nem convencidos. Meu amigo Luiz, editor, gosta de contar a piada do homem que com toda a seriedade dizia: reconheço que antes eu era convencido. Agora não, agora sou perfeito. Quem acha que não precisa mudar, que tudo está bem, é um inconsciente, como o louco convencido de que o vão da janela do 10º andar é a porta para sair à rua. Não se conhece, e isso é perigoso. O autoconhecimento é a eterna aspiração dos sábios e dos santos. Conhece-te a ti mesmo, em latim. Foi, e continua a ser, há milênios, um caminho necessário para alcançar a sabedoria da vida. Mas não é fácil. Em primeiro lugar, temos que vencer o orgulho, que, como dizia São José Maria Escrivá, cega tremendamente, encobre e justifica todas as falhas. A vaidade, a soberba, a autocomplacência, que colocam óculos deformantes nos olhos, sempre oferecem argumentos para nos convencer de que o errado está certo e de que os defeitos que todo mundo vê em nós são falhas de percepção deles. São José Maria recordava um antigo ditado que dizia que o melhor negócio do mundo seria comprar as pessoas pelo que realmente valem e vendê-las pelo que acham que valem. Todos nós precisamos ouvir humildemente as palavras de Cristo na 7ª carta do Apocalipse. Conheço as tuas obras. Você diz: sou rico, tenho tudo de que preciso, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos, para que possas ver claramente. Esse Apocalipse 3. Vamos pedir a Deus esse colírio. Nem conformados. Outras vezes não negamos nossos defeitos, mas os reconhecemos. Sou preguiçoso, falta-me delicadeza, sou desorganizado, não tenho aptidão para isso ou aquilo. Mas logo pensamos: o que fazer? Se eu sou assim, é o meu jeito. Paciência. Quando um pensamento desse tipo surgir, deixemos que esta frase do livro Caminho nos desperte. Não digas: eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Seja homem. E também esta, direcionada aos pessimistas. É muito cômodo dizer: eu não presto, não faço nada direito. Além de não ser verdade, esse pessimismo esconde uma grande poltronice, covardia. Aquele que não aspira a mudar, a melhorar, não aspira a viver. O conformismo com os defeitos equivale a desistir da realização. É optar por ficar empalhado em vida. É vegetar como o frango conservado no freezer. Com razão, Deus poderia nos perguntar: você é assim mesmo, certo? Mas já quis ser diferente? Já tentou ser melhor alguma vez? Como nos conhecer? A resposta a essa pergunta já originou muitos livros. Agora vou apenas apontar 3 pistas, entre as sugeridas por Cristo, para que você busque ver a verdade no fundo do coração. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Primeira. Onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Tesouro é aquilo que mais prezamos, o que mais valorizamos. Pode ser uma pessoa querida, o nosso sucesso, o dinheiro ou o prazer. O coração, o mundo íntimo dos nossos pensamentos, sonhos, projetos e desejos, está centrado naquilo que mais estimamos e julgamos necessário para a nossa felicidade. Qual é o seu tesouro? Qual é o rei que reina no seu mundo íntimo? Para muitas pessoas, o tesouro são os 3 S: sucesso, satisfação, sossego. Se você se enquadra nesse grupo, não tenha dúvidas, é urgente começar a lutar contra o egoísmo.
Para outras, o tesouro consiste em acumular riquezas, entrar na lista dos mais. Não percebem que os bens materiais são o tesouro, assim com maiúscula, estão a caminho de um suicídio moral e podem dar a Deus a felicidade que Cristo promete. Felizes os pobres em espírito, aqueles que são desprendidos e generosos ainda que tenham bens, porque deles é o reino dos céus. Para outros, o tesouro é a liberdade. Por ora, limito-me a perguntar: liberdade para quê? Dependendo da resposta, você vai conhecer seu coração. Se é liberdade para fazer o que eu quero, você é um lamentável egoísta. Se for liberdade para poder se entregar mais a Deus e dedicar-se a grandes ideais em favor dos outros, você tem a virtude da generosidade. Reflita. B. Segunda. A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Do que você mais fala? De si mesmo? Fala demais e escuta pouco? Se for esse o caso, não precisa refletir muito. Você precisa lutar contra a vaidade. Talvez o despertem estas palavras de caminho. Insiste em ser o sal de todos os pratos. E não fique bravo se te falo claramente, você tem pouca graça para ser sal. Falta-lhe espírito de sacrifício e sobra-lhe curiosidade e exibição. Você critica muito os outros? Acha defeito em tudo que dizem ou fazem? Precisa adquirir a virtude da compreensão. E se guarda mágoas e rancores, precisa, mais do que do ar que respira, aprender a virtude da misericórdia. Você tem a boca suja, que não para de falar de sexo e baixarias. Precisa descobrir e começar a praticar uma virtude que provavelmente ignora ou até despreza: a castidade. E também precisa praticar a veracidade, ou seja, lutar para não enganar nem trair os compromissos de fidelidade que assumiu. Você pensa, até dormindo, que o ingrediente imprescindível da felicidade são os requintes de comida, bebidas ou prazeres do paladar que não consegue abandonar? Também é urgente que aprenda como se adquire a virtude da temperança. Terceira. Por que vocês estão tristes? Essa é a primeira pergunta que Jesus ressuscitado fez aos discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltavam para casa desesperançados, após o fracasso de Jesus na cruz. As alegrias e as tristezas, não me refiro às que provêm do amor a Deus ou ao próximo, são excelentes radiografias das doenças do coração. O que te traz alegria é o que é fácil, ou o que é certo. Você se sente todo feliz ao dizer, consegui driblar um compromisso? Se for assim, em seu coração há um buraco negro no lugar onde deveria estar a virtude da responsabilidade. O que te dá mais alegria é o que você recebe ou o que você dá. Se for o primeiro, há um vazio no lugar da caridade e da abnegação. Quando você age mal, o que te entristece são as ofensas feitas a Deus e ao próximo, ou apenas a humilhação de se ver fraco e falho. Se for a segunda opção, você precisa conquistar as virtudes da humildade e do arrependimento. Você se alegra com o fracasso dos outros, especialmente quando isso faz seu sucesso brilhar mais. Então, não demore a iniciar uma luta séria contra os vícios da inveja e da vanglória. As perguntas poderiam continuar e seguirão em outros capítulos. Mas vou encerrar com as palavras de um sermão quaresmal de São Bernardo, que inspiraram essas reflexões. Examine cuidadosamente o que ama, o que teme, o que te alegra e o que te entristece. Todo o coração é composto desses 4 afetos. Sermão no começo do jejum, 2:3. As virtudes que nos faltam são como um cartaz luminoso. Cada uma delas nos lança um apelo. Veja o caminho que ainda deve percorrer e comece a andar. Pense, reze, peça luz a Deus e procure ver a verdade no fundo do seu coração. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. São notas explicativas. São Bernardo de Claraval. O autor faz uma referência ao Sermão de São Bernardo, um abade cisterciense do século XII, famoso por seus ensinamentos espirituais, especialmente sobre a caridade e o autoconhecimento. 5. Limitações e virtudes. Todos nós temos limitações e, como é natural, não gostamos delas. Podem ser limitações físicas ou intelectuais, falta de aptidão, de graça, de jeito, entre outras. Talvez você pergunte, o que tem as limitações a ver com as virtudes? Responderei, muito. Primeiro, porque as confundimos facilmente com defeitos. Somos responsáveis pelos defeitos, mas não pelas limitações. Portanto, deveríamos corrigir os defeitos e aceitar humildemente as limitações que não podemos eliminar. No entanto, como você sabe, não é fácil lidar com as limitações, porque elas nos humilham e podem nos revoltar.
Para conviver com elas, precisamos de virtudes, e às vezes de grandes virtudes. Vamos ver 4 atitudes virtuosas, que são necessárias para isso. Primeira, a aceitação. Só conviverá bem com suas limitações aquele que as aceitar serenamente como parte da vida com a qual deve contar. Em outras palavras, se for humilde, se souber aceitar a realidade, agradecer a Deus pelos dons recebidos, que são muito maiores que as limitações, e confiar nele. Ser humilde não significa se fazer de coitado. Isso seria um complexo, algo para o psiquiatra, como o complexo de quem é gordo, baixo, deficiente, gago, antipático, feio, etc. A humildade é a verdade aceita com objetividade e fé. Essa virtude diz ao coração: Deus te ama. Deus sabe que você é assim, que não possui todas as qualidades e capacidades que talvez desejasse ter. Mas Ele te deu, se você souber enxergar, uma multidão de bens e potencialidades que podem transformar sua vida em uma realização fantástica. Talvez você se pergunte: será mesmo? Olhe, comece a agradecer a Deus por tudo que Ele lhe deu de bom e os olhos do seu coração se abrirão. Segunda, superar o que for possível superar. Há limitações que podem ser superadas com um bom tratamento médico, cirúrgico, psicológico, etc., como a miopia, obesidade, gagueira, timidez e assim por diante. Outras, porém, não podem ser eliminadas. Devem ser enfrentadas e é preciso dar a volta por cima, sem desistir por causa delas. Isso só pode ser feito por meio da prática de virtudes. Já ouviu falar de Helen Keller? Nascida no Alabama em 1880, ficou totalmente cega e surda devido a uma doença aos 19 meses de idade. A genialidade da educadora Annie Sullivan realizou o milagre de fazer com que Helen falasse inglês, francês, latim e alemão, obtivesse o título de bacharel em filosofia e se tornasse uma célebre escritora, autora de 9 livros e conferencista internacional, dedicando-se a um infatigável trabalho em favor das pessoas com deficiência. No Brasil, foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Helen Keller faleceu aos 87 anos. Se você tem o complexo de limitado, guarde estas palavras de Helen Keller. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. E a felicidade não é alcançada por meio da gratificação pessoal, mas através da fidelidade a um objetivo que vale a pena. Quais virtudes você vê nessas palavras? Sem dúvida, coragem, magnanimidade, tenacidade, esforço sacrificado, espírito de serviço, solidariedade, esperança. Talvez você conheça outro exemplo que também gostaria de recordar. São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Habituado a trabalhar no campo e sem muita instrução, percebeu que Deus o chamava ao sacerdócio. Encontrou grande dificuldade em seguir os estudos eclesiásticos. Graças à bondade e paciência de seu preceptor, o velho pároco de Ballet, ele conseguiu concluir seus estudos com muito esforço e foi ordenado sacerdote em 1815. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.